Na tentativa de justificar seu excesso de preocupação, você costuma adotar os seguintes comportamentos? Conta para você mesmo sofisticadas histórias sobre todas as coisas ruins que podem lhe acontecer? Você embeleza, exagera nos detalhes dessa história? Começa cada frase dela com a expressão e se, e se, e se, e depois imagina sempre o pior acontecendo, geralmente com um desfecho desastroso? Bom, se você costuma fazer isso, então esse vídeo é para você. Na verdade, esse é o 6º vídeo de uma série muito especial sobre ansiedade. Em cada um deles, eu te apresento uma estratégia muito eficaz para você lidar melhor com a sua ansiedade. Essa série, então, é composta por 7 vídeos. São apresentadas ao todo 7 estratégias muito eficazes para te ajudar a lidar melhor com a sua ansiedade ou com seu excesso de preocupação. Você pode ficar surpreso com o fato de que algumas estratégias, algumas técnicas e até conselhos de pessoas que te amam te ajudam por um curto período, mas acabam por tornar os problemas ainda piores. É importante saber o que não se deve fazer para lidar com a preocupação, para lidar com a ansiedade. Parte da solução é compreender as estratégias falsas e ineficazes para que você possa abandoná-las o mais rápido possível. Embora essas estratégias ineficazes tenham um efeito de um analgésico, de um alívio, elas te deixam tranquilo por um tempo, passado aquele momento, volta a preocupação e parece que ela volta com mais força, com mais intensidade ainda. É por isso que quando você está caminhando e alguém diz para você, fica tranquilo, não se preocupa, você vai resolver isso, você tem condições para resolver, dá um alívio? Dá um alívio, mas ele é momentâneo. Daqui a pouco, você novamente está se engajando, está se comprometendo com a preocupação. Exatamente. A preocupação é um hábito. Ela requer um engajamento. Ela requer uma energia que você coloca naquele comportamento para que ele se torne repetitivo. É sobre isso que nós queremos falar. Nesse vídeo, eu quero lhe apresentar mais 2 estratégias. 2 estratégias ineficazes para você lidar com a ansiedade. Vamos para a primeira? A primeira delas é exigir certeza. Exigir certeza. Você pode pensar que alcançar a certeza absoluta e alcançá-la agora, nesse exato momento, vai fazê-lo sentir-se menos ansioso. Mas a busca de certeza, na verdade, te torna ainda mais preocupado. Aumenta a sua ansiedade. Sabe por quê? Porque não há certeza absoluta no nosso mundo cheio de incertezas. A vida, na verdade, é feita de infinitas possibilidades. E é por isso que procurar uma certeza absoluta garante apenas uma coisa: mais preocupação. Entender que a incerteza, a instabilidade, a mudança, mas ao mesmo tempo a infinitude de possibilidades faz parte da vida, que isso é estrutural da vida, é fundamental se você deseja realmente
lidar de uma maneira mais saudável com a sua ansiedade. É por isso que viver com a incerteza é viver no mundo real. Quando você encara essa realidade, quando você percebe isso, que a incerteza é como se fosse o esqueleto, a estrutura da própria vida, isso reduz a carga, isso reduz a intensidade, ou pelo menos isso muda a maneira com a qual você lida com a própria ansiedade. Nós precisamos absorver essa visão da vida, essa visão de que a vida é um processo permanente de mudança. É como ir à beirada de um rio. A correnteza está sempre em movimento. Ou o mar, com as suas ondas cíclicas, com a sua maré alta, a sua maré baixa, ou a própria estrutura da nossa vida. Nós nascemos bebês, e aí você se torna criança, entra na adolescência, na juventude, na maturidade, depois vem a melhor idade, depois você fica bem velhinho e então chega o momento de partir para uma outra vida. Por quê? Porque esse processo de mudança, esse processo permanente de mudança, faz parte da vida. É intrínseco à própria vida. Ser realista é assumir a incerteza. Mas há um detalhe. Eu posso olhar para a incerteza como uma ameaça, como algo que eu devo ter medo, como algo que me traz insegurança, ou eu posso olhar para a incerteza como possibilidades. Possibilidades de experiências enriquecedoras. Possibilidade de aprendizado. Possibilidade de adaptação. É por isso que lidar com a vida, buscando segurança e certeza, buscando sempre uma estabilidade acima da média, além da curva, ou seja, uma certeza absoluta, uma estabilidade extraordinária, é uma maneira ineficaz de lidar com a ansiedade e com a preocupação. Porque a vida não vai se curvar às suas expectativas de segurança e de estabilidade. A vida vai sempre te surpreender. Surpresas boas e surpresas desagradáveis. Isso nos força a um comportamento adaptável e isso nos torna mais fortes. Essa adaptabilidade é sinônimo de inteligência, sobretudo de inteligência socioemocional. Por isso, essa estratégia é totalmente ineficaz. Aguardar certeza para poder viver em paz, para poder viver de forma serena. A segunda estratégia é não aceitar que todos nós temos pensamentos loucos, contraditórios. Muitas pessoas se preocupam com pensamentos que parecem assim, fora do esperado, fora da curva. Quase todo mundo relata ter pensamentos loucos sobre coisas desagradáveis, sobre coisas vergonhosas ou até mesmo embaraçosas. 3 coisas fazem as pessoas se preocuparem com tais pensamentos, com esses pensamentos loucos. Primeiro, você interpreta esses pensamentos como sinal de perda de controle. Você acredita que está ficando louco e perdeu o controle, que não vai mais conseguir ter pensamentos saudáveis, pensamentos mais equilibrados. O segundo elemento é, você se sente envergonhado, você se sente culpado em relação a esses pensamentos. Por exemplo, qual mãe que depois de um filho fazer aquela birra, eu vou relatar um fato que eu presenciei.
há um tempo atrás, estava no shopping e vi uma criança deitando assim no chão do shopping. E ela começou a chorar, a gritar, a espernear. E a mãe, coitada, ela ficou tão embaraçada com aquilo, ela ficou tão constrangida que ela congelou. A reação dela foi de congelamento. Ela perdeu completamente a atitude, ela não sabia o que fazer. Aquilo a deixou totalmente constrangida. No momento que ela retomou a sua atitude, no momento que ela retomou, talvez ela tenha tido uma ideia de como lidar com aquilo, a gente percebia que ela estava nervosa, ela estava muito irritada. Então eu fiquei pensando assim, a gente que é pai, ela deve estar com um pensamento de matar essa criança, né? Com tanta raiva, quem não pensou isso? É um pensamento louco, é um pensamento louco. E às vezes a gente se sente culpado por pensar isso. A gente entra em conflito com esses pensamentos que chegam na nossa mente, que tomam a nossa mente, como se sequestrassem a nossa mente, tomam de surpresa a nossa casa mental. Terceiro, as pessoas acreditam que devem se livrar imediatamente desses pensamentos. Elas entram em luta com eles. Elas imaginam que isso é uma disputa onde terá um vencedor. E o vencedor é o seu bom senso, é a sua razão. No entanto, nós precisamos aprender a observar os nossos pensamentos de forma compassiva. O que significa isso? Com compaixão. Compaixão, com amor. Você precisa ter compaixão para com as manifestações da sua alma. E os pensamentos são uma dessas manifestações. Mas é observar sem julgar. É observar sem comparar. Sem ficar se comparando com outras pessoas que você julga que são mais serenas, que são mais tranquilas, que são mais evoluídas, mais preparadas do que você. Porque essa comparação não ajuda em nada. Ela só lhe traz mais culpa. Ela só retira a sua energia, ela só enfraquece a sua habilidade de superar as situações desafiadoras. Portanto, observar. Observar compassivamente, sem julgar e sem comparar. Isso é a meditação. A meditação auxilia profundamente nesse processo de observar os nossos pensamentos sem cometer esses 3 erros que eu acabei de mencionar. E nós trabalhamos aqui no Projeto Odisseia bastante com a meditação. Temos um aplicativo, você pode baixá-lo, é o www.serenidadeapp.com.br, e temos uma série de lives, até um curso digital que trata sobre a meditação e que te ajuda a adquirir esse hábito muito saudável, esse hábito libertador, que vai despertar em você a compaixão, a capacidade de observar seus pensamentos sem interagir com eles, sem interferir neles, sem ficar com essa reação agressiva ou se sentindo envergonhado, embaraçado com os pensamentos. Bom, agora que nós abordamos essas 2 estratégias, mais 2 estratégias ineficazes para lidar com a ansiedade. E é bom lembrar, em cada vídeo eu abordo 2 estratégias que definitivamente não funcionam. Como esse é o 6º vídeo, nós já completamos 12 estratégias que não funcionam. E eu te incentivo bastante a voltar nos vídeos anteriores e assistir esse conteúdo e aprender o que não funciona. Eu chamo de estratégias analgésico. Elas dão um alívio, mas elas não curam.
Agora, quer aprender mais uma estratégia eficaz? Vamos para a sexta estratégia eficaz. Estratégia eficaz para lidar com a ansiedade ou com a preocupação excessiva. A sexta estratégia é: module as suas emoções. Modular, em vez de se preocupar com elas. A preocupação faz com que você não encare o impacto emocional das experiências. Por quê? Porque você está pensando, mas nunca sentindo, nunca experimentando a emoção que está relacionada àquela experiência. A preocupação é uma estratégia para suprimir, para evitar emoções desagradáveis. É por isso que a gente se preocupa. A pessoa preocupada, na verdade, ela se concentrou no pensamento para não ter que viver as emoções relacionadas àquela experiência. Na verdade, o ansioso, o preocupado, está fugindo de emoções que ele considera desagradáveis. Vou dar um exemplo. Imagine que você tenha medo, muito medo de andar de elevador. E que você está dando passos tão pequenos em direção àquele elevador, a ponto de nunca conseguir chegar lá. Então você anda devagarzinho, vai andando cada vez mais devagar, porque você não quer chegar. O objetivo é não chegar. O preocupado é como essa pessoa que dá passos minúsculos, mas nunca chega ao elevador. No entanto, ele se preocupa com o elevador o tempo todo. O tempo todo o elevador está na mente dele. O tempo todo ele está pensando na experiência de descer ou subir o elevador. O elevador está grudado na mente. Para superar o medo de elevador, você precisa entrar dentro dele. Você precisa experimentar o medo, a fim de saber se é ou não realmente perigoso andar de elevador. Bom, vou te dar uma dica. Não é, é muito seguro. Mas a ideia é que você deve passar pelo medo para deixá-lo para trás. Se você não passar pela experiência, você não a deixa para trás. Por isso, é muito importante acolher todas as nossas emoções. Mas acolher sem julgar, sem comparar. Acolher com muita compaixão, com muito respeito pela função que cada uma dessas emoções desempenha na nossa existência. Mas, se você não aceita essa emoção, se você não aceita um sentimento, você não será capaz de lidar com ele. E nesse caso, pode até querer lutar contra uma emoção ou lutar contra um sentimento. Isso só faz com que essa emoção, só faz com que esse sentimento se torne ainda mais forte em você. É o caso do medo. Se você encara o medo como uma coisa negativa que precisa ser extirpada da sua vida, se a sua visão do medo é de que o medo é uma emoção ou um sentimento que deve ser abolido, que deve ser superado, ou, como dizem muitas pessoas, deve ser combatido. Eu estou ouvindo isso a todo momento, principalmente nas mídias sociais. As pessoas tratando o medo como se ele fosse um adversário, alguém que eu devo entrar numa arena, num ringue e lutar para derrotá-lo, para fazê-lo sucumbir, para nocautear o medo. Mas, na verdade, o medo é uma estratégia biológica de sobrevivência. Graças ao medo, as espécies vivas
sobrevivem. Elas fogem de perigos que são desnecessários, que poderiam colocar em risco a sua integridade corporal ou até mesmo a sua existência física. O medo nos protege. O ser humano, que possui interações complexas, sofisticadas, ele acaba tendo medo de diversas situações, circunstâncias ou pessoas que, na verdade, não estão colocando em risco a sua existência física ou a sua integridade corporal. Mas há outros elementos que nós tememos perder. Há outros tipos de danos, de perdas, que são emocionais, que são psíquicas e que representam um gatilho para o medo. Mas o medo em si, ele é ótimo. O medo em si nos protege. O que nos prejudica é quando o medo ultrapassa o limite do razoável. Nesse caso, nós precisamos aprender estratégias de modulação das emoções. Basicamente, na modulação das emoções, eu controlo a intensidade delas e a direção. A direção significa a minha compreensão daquela emoção, a minha compreensão das circunstâncias e das pessoas que estão causando aquela emoção, a minha compreensão dos comportamentos que eu vou adotar depois que eu experimento uma emoção. Isso é alterar a direção. Quando você compreende, por exemplo, o medo, quando você tem uma compreensão diferente sobre essa emoção que você está experimentando, quando você reinterpreta, quando você ressignifica aquelas circunstâncias que estão disparando o medo, você muda a maneira como experimenta o medo. Pensa no caso do elevador. Digamos que você estude um pouco sobre como o elevador funciona, sobre qual o risco de acabar a energia, o que vai acontecer. Quando você se inteira sobre o funcionamento do elevador, quando você altera a sua compreensão desse elemento que está disparando o medo, a sua experiência do medo, quando andar de elevador, vai se alterar. Primeiro, você vai precisar viver a experiência, andar de elevador. E não basta ressignificar, não basta mudar a compreensão sem viver a experiência. Mas ao andar de elevador, com essa nova compreensão sobre como funciona o elevador, faz com que você altere a sua relação com esse gatilho, com esse elemento que está disparando a emoção medo. Eu me lembro de um caso que foi contado por um grande amigo, que é piloto de avião de uma companhia aérea brasileira, é um comandante, e ele me contou que fazia um voo internacional, ele estava pilotando a aeronave, e nesse voo internacional ele encontrou com um amigo de infância. E quando ele saiu da cabine para ir ao banheiro, essa pessoa estava ali também, perto do banheiro, e eles se olharam e ele falou, acho que eu te conheço. Ele falou, eu também. Uma conversa rápida, eles descobriram que haviam estudado na escola quando eram pequenos ainda. E aí o amigo perguntou, você é o piloto aqui da aeronave? Ele falou, sim, eu sou o comandante aqui desse voo. Ele disse, olha, eu estou com tanto medo, eu não estou conseguindo nem ficar sentado na cadeira. Eu não sei como que eu vou chegar no destino, porque era um voo longo. Né? Então, esse comandante falou, vem cá, deixa eu te explicar. Mostrou para ele a cabine assim de longe, porque não pode entrar, e explicou para ele como que funciona, o que era turbulência. Ficou ali uns 15 minutos tirando aquelas dúvidas, aqueles temores de todo mundo que não conhece muito bem sobre o funcionamento de um avião
e sobre como é um voo, principalmente sobre turbulência, sobre decolagem, sobre pouso, sobre risco de queda, etc. Depois que ele deu essa explicação e a pessoa viu, ela se sentiu mais segura, voou tranquilamente. Depois eles se encontraram e esse amigo confessou para ele: olha, você mudou minha vida. Eu sou um empresário, precisava fazer muitos voos e eu estava perdendo negócios porque eu tinha medo de andar de avião. Eu não queria fazer nenhuma viagem porque eu morria de medo de avião. Mas depois que você me mostrou, depois que você explicou, hoje eu viajo tranquilo, faço voo internacional, eu durmo, às vezes minha esposa tem que me acordar. Quer dizer, a compreensão daquele elemento que causava a emoção, que era o gatilho da emoção, alterou toda a forma como ele experimentava a emoção. Isso significa que o medo foi banido? Claro que não. O medo não pode ser banido da sua vida. O medo precisa ficar aí, porque ele ajuda na sua sobrevivência. Ele te livra do perigo. Ele tem uma função nobre. Ele desempenha uma função nobre no seu psiquismo. Então não tem nada disso de derrotar medo, de acabar com o medo, de matar o medo. Corta essas palavras do seu vocabulário. Você precisa acolher o medo. Você precisa se relacionar de uma maneira diferente com o medo. Isso significa equilíbrio emocional, que resulta em inteligência socioemocional. Porque a inteligência emocional, ela tem um forte impacto nas nossas relações sociais. Um forte impacto nos nossos relacionamentos, nas nossas interações humanas. É por isso que aqui no Projeto Odisseia nós temos todo um módulo sobre equilíbrio das emoções. E em breve você vai poder ter acesso a um curso digital sobre equilíbrio das emoções para que você aumente o seu coeficiente, o seu quociente de inteligência emocional. Exatamente. Assim como nós temos testes de QI, de inteligência cognitiva, de inteligência, digamos, mais abstrata, memória, atenção, raciocínio abstrato, lógica, nós temos também testes internacionais adotados por especialistas para medir esse quociente de inteligência emocional. E grande parte da inteligência emocional está relacionada à maneira como a pessoa encara suas emoções, a maneira como ela lida com as suas emoções. Então, nessa sexta estratégia para lidar com a ansiedade e com a preocupação excessiva é: experimente a emoção. Não fique pensando muito. Tire o foco do pensamento. Você está pensando demais. Pensando demais significa se preocupando excessivamente. Chegou o momento de você experimentar a emoção da situação que está te preocupando, da situação que está te deixando ansioso. A dimensão afetiva que envolve nossas emoções, nossos sentimentos, nosso humor, essa dimensão afetiva faz parte do ser humano. E as pessoas que se relacionam bem, as pessoas que têm relacionamentos saudáveis e interações sociais mais ricas, elas possuem um quociente de inteligência emocional maior. E ele pode ser adquirido, ele pode ser aprimorado. Invista nisso. Module as suas emoções. Pare de brigar com as suas emoções. Então eu tenho uma dica prática para essa sexta estratégia, que não basta eu dizer para você:
module as suas emoções e fica essa frase abstrata, essa frase que não tem aplicabilidade. Então eu vou te dar uma dica aqui para você fazer. Pegue aí um papel, lápis, caneta e eu quero que você faça um diário. Um diário das emoções que te deixam ansioso ou que te deixam preocupado. Por exemplo, pode ser que o conjunto de emoções ou uma emoção que te deixa excessivamente preocupado esteja relacionado com a sua saúde. Medo de adoecer, medo de não se curar, medo de morrer, medo de contrair o Covid, medo relacionado à saúde. Mas pode ser uma emoção que está ligada a relacionamento afetivo. Você não quer ficar sozinho, você teme a solidão, você quer atenção, quer carinho, e como na sua relação você não está conseguindo isso está te trazendo uma angústia, uma ansiedade. Pode ser que as emoções que estão despertando a sua ansiedade venham do ambiente profissional, da questão financeira, entendeu? Então, nesse diário, você vai colocar a data, é importante. Coloque na primeira coluna, data. É importante colocar o dia, o mês e o ano que ocorreu uma situação gatilho. Portanto, a segunda coluna é a situação gatilho. Então você vai colocar assim: no dia 10 de fevereiro do ano tal, sentado na minha sala, eu vi uma mensagem no WhatsApp, eu liguei um canal de televisão, eu assisti a notícia tal e aquilo despertou em mim medo. Você vai descrever agora, na outra coluna, que emoção foi essa? Ou que conjunto de emoções foram essas? A emoção é algo automático. A emoção é algo fisiológico. Você não tem controle sobre isso. A emoção, ela vem do organismo. Você reage, dilata a pupila, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a condutância da pele. São reações orgânicas, fisiológicas. Mas a partir do momento que você experimenta a emoção, você começa a elaborar a experiência que você está sentindo. Essa situação gatilho que eu estou pedindo para você descrever. Ao elaborar essa experiência, você pensa sobre ela, você tem conceitos sobre ela, você compara, você julga, você qualifica. A partir do momento em que você começa a elaborar a emoção, ela se torna sentimento. Por isso que o sentimento é extremamente subjetivo. Enquanto a emoção é muito fisiológica, muito biológica e ela tem características mais universais, ela está mais padronizada, sobretudo na espécie humana, o sentimento é mais subjetivo. Porque ele depende da sua experiência passada, ele depende das suas vivências, ele depende da maneira como você foi criado, da sua família, da sua cultura, do lugar e do tempo que você vive ou em que você vive, das suas crenças, das suas ideias. Tudo isso traz uma alta carga de subjetividade. Essa subjetividade, ao experimentar a emoção, é o que a neurociência chama de sentimento. Mas o sentimento, ele perdura. Às vezes ele perdura uma manhã inteira, uma tarde inteira, uma semana inteira. Quando um sentimento perdura, ele se torna humor. O humor é aquele estado de sentimento ou estado emocional que perdura no tempo. É importante você entender qual a situação gatilho
O que disparou uma determinada emoção ou um conjunto delas? O que disparou aqueles sentimentos e o que gerou o humor no qual você se encontra? Coloque então data, descreva essa situação gatilho e descreva que emoções são essas, que sentimentos são esses, que humor é esse. E na última coluna, como você vai lidar com isso? Qual será o seu comportamento? A sua atitude? Suas palavras? O que você vai fazer com esse humor que você está experimentando? Então, esse diário é fundamental, porque o primeiro passo aqui é você identificar os seus padrões afetivos, humor, sentimento, emoção. Quando você identifica esses padrões, quando você identifica as situações, por isso que é importante colocar data, você se torna mais consciente da sua dimensão emocional. E lembre-se, ninguém consegue lidar bem com alguma coisa que não conhece. Se você não conhece algo, como que você lida bem com isso? Para lidar bem, você precisa conhecer o mais profundamente possível. Esse diário das emoções vai lhe ajudar a fazer um diagnóstico, a fazer um levantamento do seu humor, da sua dimensão afetiva. Afeto aqui é uma expressão técnica, usada pela psiquiatria, pela psicologia, pelas neurociências. O afeto significa essa somatória de emoções experimentadas, sentimentos e humor. Por isso que a psiquiatria muitas vezes cataloga como distúrbios do humor ou distúrbios afetivos, como o transtorno da ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo, os transtornos de espectro autista, vários transtornos que afetam ou que impactam essa dimensão afetiva do ser humano. Nós temos várias dimensões. Nós temos uma dimensão cognitiva, tem a ver com a inteligência, com a crença, com as ideias, com o raciocínio. Temos uma dimensão que é da vontade, da motivação, e temos essa dimensão que é afetiva. Aqui, com esse diário, você está fazendo um levantamento, um diagnóstico dos seus padrões afetivos, dos seus padrões da dimensão afetiva, padrões emocionais. Outra dica aqui, dessa sexta estratégia, outra dica que eu quero lhe dar é: tente subir um degrau na interpretação das suas emoções. Tente subir um degrau. Eu vou contar um caso aqui. Certa vez, eu conversando com uma adolescente, e ela estava namorando assim pela primeira vez, e ela começou a se sentir muito insegura, extremamente insegura. Porque aquele namoradinho, aquele relacionamento que ela tinha, não era assim muito sério, mas a gente sabe, na adolescência tudo ganha uma dimensão muito maior do que efetivamente é. Então ela acreditava, o significado que ela dava para certos comportamentos do namorado é que ele estava ignorando ela. Então, ela estava se sentindo ignorada. Ela estava se sentindo preterida. É como se ele não colocasse ela como uma prioridade na vida dele. Então, esse sentimento, essa emoção de se sentir ignorado é muito ruim. Isso causa uma ansiedade muito grande. Então ela ficava ali nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram. Aquilo gerava uma carga de ansiedade muito grande.
Então, usando essa técnica aqui do subir um degrau nessa escada, eu comecei a conversar com ela e perguntei para ela, o que realmente você necessita? Eu sei que você está se sentindo ignorada, mas o que realmente você quer? O que você quer? E ela respondeu, eu preciso que ele preste atenção. Pois quando ele faz isso, quando ele presta atenção em mim, significa que ele se preocupa com isso, que ele se preocupa comigo. E isso preenche a minha necessidade de amor, de afeto, de intimidade. Então, isso que eu consegui elaborar com ela. Então, na verdade, a necessidade dela era de quê? De amor, necessidade de afeto, necessidade de intimidade. O temperamento dela, a personalidade dela, a identidade dela é de uma pessoa que precisa de mais afeto, que precisa de mais intimidade. Nem todas as pessoas são assim, mas no caso dela, era esse. Ela tinha uma sede maior de intimidade, de afeto, de amor. Como o namorado não a colocava como uma prioridade, ela estava se sentindo então abandonada, preterida. E aí eu perguntei, por que você precisa de intimidade, de uma carga maior de afeto e de amor? E ela disse, porque eu sinto que a vida está mais completa quando eu recebo afeto, quando eu tenho intimidade, quando eu recebo amor. E eu consigo dar mais amor. Porque se eu me sinto amada, eu me sinto mais capaz de amar. Então, nós conseguimos subir um degrau. Eu pedi a ela que parasse de pensar nela como uma pessoa abandonada, como uma pessoa excluída, como uma pessoa preterida, como uma pessoa que não merece receber atenção. Não, nós subimos um degrau. Nós saímos do degrau da carência, de ficar enfocando o aspecto desagradável e negativo da experiência, para focarmos na qualidade, na característica da identidade dela. E ela percebeu o quê? Que ela é uma pessoa que tem maior necessidade de intimidade. Isso não é um mal, isso é uma característica. Ela precisa de mais intimidade. Ela é uma pessoa que precisa de mais afeto, que precisa de mais amor. Ela precisa de trocas mais intensas. O que isso ajudou ela? Ajudou ela a perceber que na escolha de um parceiro, na escolha de um namorado e depois de um futuro marido, ela vai precisar usar isso como um critério, porque isso faz parte da identidade dela. Perceba, ela estava ansiosa e preocupada porque estava se sentindo abandonada, mas ela subiu um degrau. Agora ela está entendendo que isso é uma característica dela. Ela é uma pessoa que tem mais necessidade de afeto, que tem mais necessidade de intimidade, que tem mais necessidade de amor. Ponto. É só isso. É ajustar. Ajustar com a pessoa com a qual você está dividindo a sua vida. Explicar. Trocar isso com a pessoa para que ela compreenda que essa é uma característica sua. Ou, no caso dela, como ela estava começando a vida, ela estava começando a construir suas relações afetivas, escolher melhor os seus relacionamentos. Para quê? Para que ela tenha ao lado dela uma pessoa que se encaixe nessa sua qualidade individual, uma pessoa que atenda esse traço da sua identidade.
subir um degrau. Nós sempre devemos perguntar: qual a necessidade profunda, qual a necessidade da minha alma está por trás do meu sentimento de ansiedade, de insegurança, da minha preocupação? Suba um degrau. E você não fará isso se não aprender a observar, a compreender, a acolher, a aceitar as suas emoções e, sobretudo, a experimentá-las. Não fique só pensando nelas, não fique só pensando nas coisas. Permita-se experimentar as emoções decorrentes das experiências. Não basta fazer cálculos sobre nadar, aprender toda a teoria da natação. Chega uma hora que você tem que pular na piscina. Gostou dessa sexta estratégia eficaz para lidar com a ansiedade? As 5 primeiras foram, vou resumir para você. Primeiro, identifique as preocupações produtivas e improdutivas. Segundo, aceite a realidade e comprometa-se com a mudança. Terceira estratégia, leve sua preocupação para o banco dos réus. Quarta, focalize sua ameaça mais profunda. Quinta, transforme fracasso em oportunidade, em aprendizado. E a sexta, aprenda a modular suas emoções. Não deixe de se inscrever no canal Odisseia. Clique no sino para receber as notificações de vídeos novos. E claro, se você gostou desse vídeo e dessa série, dê o seu like, compartilhe com todos os seus amigos. Eu te aconselho, eu te estimulo a assistir os vídeos anteriores da série sobre ansiedade. Te vejo no próximo vídeo.